Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 16º vídeo da série de leitura e comentário da Lei Orgânica de Betim. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Nós vamos continuar nossa série até o final, com o objetivo que todos vocês passem, sejam aprovados, nomeados e estejam em breve trabalhando de forma efetiva no município de Betim. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu peço que você assine o canal, dá o joinha nesse vídeo e compartilhe com seus amigos. Compartilhar nas redes sociais me ajuda muito, principalmente no Facebook e nos grupos do WhatsApp. Muito obrigado. Vamos diretamente. Capítulo 4 da Assistência Social, artigo 147. O município prestará assistência social a quem dela necessitar, mediante articulação com os órgãos competentes da União e do Estado, objetivando. Então, o município ele vai prestar assistência social àqueles que necessitem, em uma articulação com órgãos competentes da União e do Estado. E tem como objetivo, primeiro, a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Ou seja, vai proteger o grupo familiar, que no caso é a família, a maternidade, o pré-natal, a infância, que é ali a primeira fase da vida, né? Muito importante que seja realmente protegida, a adolescência, que também é um momento de consolidação de alguns processos que vão ter reflexo em toda a vida, e a velhice, que é um momento ali que há necessidade também de uma proteção social. 2. Amparo às crianças e adolescentes carentes. Evidentemente, a criança e o adolescente carente terão um amparo, uma proteção social. 3. O combate à mendicância e ao desemprego, mediante integração ao mercado de trabalho. Ou seja, vai haver programas, por exemplo, de emprego, de incentivo à empregabilidade da população, né, desempregada e aquelas em situação de rua. Inciso 4. A proteção e encaminhamento de menores abandonados, ou seja, aquele menor que for abandonado vai ter uma proteção e um encaminhamento. 5. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. O termo da lei é pessoas portadoras de deficiência. Eu sei que é incorreto, eu sei que não se usa mais, mas é assim que está na lei, é assim que você tem que se lembrar, porque vai ser assim que vai ser cobrado de você na hora da prova. Então não brigue com a legislação, brigue depois. Na hora da prova não adianta nada. Você vai só perder seus pontos. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, a pessoa com deficiência, ela vai ter um programa para a integração à vida comunitária, um programa que vai permitir a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência. Artigo 148. O município estabelecerá plano de assistência social observando as seguintes diretrizes. Então vai haver um programa de assistência social com as seguintes diretrizes. 1. Recursos financeiros consignados no orçamento municipal, além de outras fontes. Então, vai haver um recurso municipal que estará consignado, ou seja, vai estar atrelado ao orçamento municipal e outras fontes. 2. Coordenação, execução e acompanhamento a cargo do Poder Executivo. Então, quem coordena, quem executa e quem acompanha é o Poder Executivo. 3. Participação da população na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. Ou seja, a população ela vai participar na formulação e no controle em todos os níveis quando se refere à assistência social. Parágrafo único. O município pode firmar convênio com entidade pública ou privada para a execução do plano. O município ele pode, por exemplo, fazer um acordo com uma empresa ou com uma entidade pública ou privada para fazer a execução do plano de assistência social. Da educação, um capítulo muito importante
para todos aqueles que pleiteiam cargo ligado à educação, como professor, especialista, pedagogo. 149. Artigo 149. A educação, direito de todos, dever do poder público e da família, tem por objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania e qualificando-a para o trabalho. Ou seja, aqui se repete aquilo que nós já estamos acostumados. Quando eu digo nós, aquelas pessoas que já leram, por exemplo, a LDB ou mesmo o ECA, que é uma premissa básica de toda a educação brasileira, que diz o seguinte: a educação é direito de todos e dever do poder público e da família. Tem como objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando essa pessoa para o exercício da cidadania e qualificando para o trabalho. Veja que diz exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Cidadania é um termo, que tem várias múltiplas possibilidades, tem a central, a vida em comunidade de forma mais sociável. Artigo 150. O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de. Então, o dever do município, quando o artigo 149 diz dever do poder público e da família, quando se fala do poder público, ele fala, vai ser garantido com a garantia de ensino de primeiro grau, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso a ele em idade própria. Professor, fala em primeiro grau, isso já não existe, eu sei, mas é assim que está cobrando. O seu edital não tem LDB, não tem ECA, só tem isso, só tem essa lei e o Estatuto do Servidor. Ou seja, você vai ter que decorar isso de novo e atender isso como correto, porque eles podem misturar as coisas lá e podem te dificultar um pouquinho. Então veja que o inciso 1, a garantia do município para a educação se dá. Inciso 1, garantia do ensino de primeiro grau, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiverem tido acesso a ele em idade própria. É isso que está diz. Primeiro grau, obrigatório e gratuito, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino de segundo grau. Ensino de segundo grau, entendemos de forma clara que é o ensino médio. Então, o ensino médio ele vai ser a sua extensão e obrigatoriedade, também a gratuidade, estendida, progressiva extensão. 3. Preservação dos aspectos humanísticos e profissionalizantes do ensino de segundo grau. O ensino de segundo grau, o ensino médio, ele vai ter os aspectos humanísticos e profissionalizantes garantidos. O município, no advento da sua lei orgânica, ainda oferecia de forma nativa ensino médio, são os antigos P3 da rede. Isso já não existe mais há muito tempo, então havia a necessidade, por exemplo, de suprimir esses incisos ou alterá-los, dizendo que isso vai ser feito em convênio com o Estado, porque hoje o Estado ele já assumiu todo o ensino médio. Mas, mesmo depois dessa fala minha, eles podem te cobrar o inciso 2, podem te cobrar o inciso 3, então você precisa decorá-los. Inciso 4. Atendimento educacional especializado ao portador de deficiência. Mais uma vez o termo que a gente não sabe que tem correto, mas é o que está na lei. Preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de recursos humanos adequados e de vaga em escola próxima de sua residência. Ou seja, vai haver um atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, preferencialmente, veja que a palavra é preferencialmente, na rede regular de ensino. Tome muito cuidado, porque eu já vi em várias provas, apesar de não ter encontrado nenhuma prova que tenha cobrado a lei orgânica municipal, especificamente de Betim,
Eu já vi muitas leis orgânicas trocando preferencialmente por obrigatoriamente, e muitas pessoas acreditam que é obrigatório na rede regular. Mas é a preferência. Determinadas pessoas com deficiência não se adequam à realidade do ensino regular. E essas pessoas, quando devidamente justificadas, elas podem continuar na rede especializada de ensino. Veja que também a vaga ela é garantida à pessoa com deficiência e essa escola mais próxima de sua casa. 5. Expansão e manutenção da rede municipal de ensino com dotação de infraestrutura física e equipamentos adequados. Ou seja, o município ele vai expandir e vai dar manutenção à rede municipal de ensino. Veja que a palavra é rede municipal de ensino, né? Não sistema municipal de ensino. Com a dotação de infraestrutura física e equipamentos adequados. 6. Atendimento gratuito em creche e pré-escola a criança de até 6 anos de idade, com a garantia de acesso ao ensino de primeiro grau. Nós temos alguns problemas aqui, né, quando comparamos com a LDB, mas é o que está escrito, então a gente vai manter. A creche e pré-escola, crianças até 6 anos de idade, nós sabemos que 6 anos já deveria estar no primeiro ano, mas ainda a lei diz isso. E garantia de acesso ao ensino de primeiro grau. 7. Propiciação de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então aqui está dizendo, olha, vai ter a possibilidade, vai ser propiciado o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, esse acesso aos níveis mais elevados é se a pessoa tem capacidade para tanto. 8. A oferta do ensino noturno regular e de ensino supletivo adequado às condições do educando. Ou seja, vai haver a oferta do ensino noturno. Apesar de uma tentativa, né, de redução do ensino noturno regular, esse ensino noturno regular está previsto na lei orgânica, então ele deve ser adequado e também o supletivo, que hoje nós chamamos de AEJA. 9. Programas específicos de atendimento à criança e ao adolescente superdotados. Quando há um aluno superdotado, um adolescente superdotado, uma criança superdotada, vai haver ali um programa específico de atendimento a ele, dando possibilidades que dentro da sua própria capacidade ele possa se desenvolver. 10. Amparo ao menor carente ou infrator e a sua formação em curso profissionalizante. Então veja que os alunos, que os menores, melhor dizendo, carente ou infrator, ou um ou outro, vai poder ter uma formação em curso profissionalizante. 9. Supervisão e orientação educacional em todos os níveis e modalidades de ensino nas escolas municipais, exercidas por profissional habilitado. Então, o direito a uma supervisão, uma orientação educacional são garantidos por meio da lei orgânica em todas as escolas de ensino municipais e deve ser exercida por um profissional habilitado. Passe escolar gratuito ao aluno do sistema público municipal que não conseguir matrícula em escola próxima de sua residência. Então veja, se você não conseguiu uma escola próxima da sua casa, do seu filho, neto, parente, alguém conhecido, e você tem como provar que ele não conseguiu a vaga perto da sua casa, você tem direito a um passe escolar. Já te adianto que é muito difícil conseguir esse passe escolar, uma vez que o município tem escolas próximas quase de todo mundo. E normalmente esse passe escolar é porque aquela criança, a família da criança, prefere estudar em uma outra escola, quase sempre porque acredita que a escola próxima de sua casa é uma escola inadequada ao seu filho ou filha, pupilo, enfim. Incentiva a participação da comunidade no processo educacional. Então, há um incentivo que a comunidade possa participar do processo educacional. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, é o que diz a nossa LDB e também a nossa Constituição Federal. Parágrafo 2º.
o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público municipal ou a sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Evidentemente, não oferecer o ensino como deveria importa em crime de responsabilidade. Parágrafo 3º. Compete ao município recensear os educandos do ensino obrigatório e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Ou seja, o município ele deve recensear os educandos e também zelar mesmo, pela frequência na escola, né? Junto aos pais ou responsáveis. Artigo 151. Na promoção da educação, o município observará os seguintes princípios. Então, quando se diz sobre a promoção da educação, tem os princípios. Primeiro princípio: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, cópia literal da LDB. Então, todos aqueles terão igualdade de acesso e condições de permanência na escola, né? Pelo menos na teoria. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, há uma liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar. Uma pluralidade no pensamento, né? De divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas que conduzam o educando à formação de uma postura ética e social próprias. Ou seja, pode haver, deve haver, no caso, um pluralismo de ideias, concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas, pedagógicas. Tudo isso para possibilitar que o educando tenha uma postura ética e social própria. 4. Preservar os valores educacionais regionais e locais. Então, nós devemos preservar os valores educacionais que são regionais e que são locais. 5. Valorizar os profissionais do ensino, com garantia na forma da lei de plano de carreira para o magistério público, com piso de vencimento profissional e com ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado periodicamente sob o regime jurídico único, adotado pelo município para os seus servidores. Ou seja, para ser professor na rede municipal de Betim, pelo menos na teoria, se dá somente por concurso público de provas ou provas e títulos, que é o caso desse concurso que nós vamos fazer. E a valorização do professor, ela se dá por vencimentos, com um piso, né, para todos, um piso único para o magistério. Não falo que é o piso nacional, porque nessa época nem existia o piso nacional. Então é uma luta aí para o sindicato implantar o piso nacional, aqui no caso do município de Betim, e um plano de carreira, né, do magistério. Garantia do princípio do mérito objetivamente apurado na carreira do magistério. Então aqui é uma tentativa, né, do neoliberalismo de implantar, né, o mérito no serviço público, que eu acho que é correto, né, é necessário que as promoções também atendam o mérito, né, de cada um e que esse mérito seja objetivamente apurado, né, sem formas de perseguição ou qualquer outra forma que prejudique ou que ajude determinado funcionário. Tem que ser justo. 7. Garantia do padrão de qualidade, né? E esse padrão de qualidade vai ser garantido mediante avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema educacional, pelo corpo docente e responsáveis pelos alunos. Então vai ter uma avaliação que vai ser cooperativa e periódica, que vai ser por órgão próprio do sistema educacional, do corpo docente ou dos responsáveis pelos alunos. Por meio da reciclagem periódica dos profissionais da educação. Essa palavra reciclagem ela é muito típica desse momento histórico, né, da concepção da lei orgânica. Hoje seria a formação continuada
dos profissionais da educação. Aqui se diz reciclagem. Então, se atém à palavra reciclagem. C. Funcionamento de biblioteca, laboratório, sala de multimeios, equipamento pedagógico próprio e rede física adequada ao ensino do magistério. Então, aqui é uma tentativa de dar o mínimo para o funcionamento das escolas, como uma biblioteca, um laboratório, uma sala de multimeios, que hoje já se alterou para uma sala de vídeo, uma sala de recurso, enfim. 8. Gestão democrática do ensino público, que o prefeito tem tentado suprimir, não fazendo, por exemplo, a escolha dos diretores. Mas a gestão democrática é um dos princípios, da educação municipal e que deve ser atendido e respeitado pelo prefeito municipal. 152. O currículo escolar do primeiro e segundo graus das escolas municipais incluirá conteúdos programáticos sobre a prevenção do uso de drogas, de educação para o trânsito, ecologia e preservação do meio ambiente. Então veja que o 152 já adianta uma mudança feita no ano de 2019 na LDB, incluindo como uma obrigação do ensino em Betim de haver conteúdos programáticos que dizem respeito à prevenção para o não uso de drogas, da educação para o trânsito, da ecologia e preservação do meio ambiente. Parágrafo 1. O ensino religioso, então aqui vai disciplinar o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina das escolas municipais de ensino obrigatório. Ou seja, o ensino religioso ele é de matrícula facultativa, o aluno faz se ele quiser, mas o oferecimento é obrigatório. 153. Aplicará anualmente nunca menos de 25% das receitas de seus impostos, incluída a proveniente de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Então, aqui diz que dos recursos de sua receita de impostos, incluídas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o município deve investir pelo menos 25%. 154. Os recursos do município serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei, desde que. Então, os recursos da educação, eles devem ir para as escolas públicas municipais, mas também podem ser enviados esses recursos para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem, inclusive, seus excedentes financeiros na educação. Então, elas não podem ter nenhuma vantagem financeira e os excedentes, o lucro, devem ir para a própria educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Então, a escola, para ser conveniada com o município, ela deve oferecer as suas instalações, o seu patrimônio, a uma outra escola comunitária, a uma outra escola filantrópica ou mesmo confessional e até mesmo ao poder público, caso do encerramento de suas atividades. Ou seja, o poder público ele não vai se ver refém da instituição, mesmo que essa instituição ela tenha suas atividades encerradas. Para que essas entidades recebam financiamento, dinheiro público, devem prever, por exemplo, a doação de seu patrimônio. Parágrafo único. Os recursos a que se refere este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudos para o ensino do primeiro e segundo graus, na forma da lei, para que os que demonstrarem insuficiência de recursos e quando houver falta de vaga e de recursos regulares na rede própria. Ou seja, pode também ser disponibilizado esses recursos para a educação para bolsas, desde que
não haja vaga na escola próxima e que o aluno seja, né, carente, tenha uma insuficiência de recurso. Então tem que atender essas duas demandas. E veja que a letra I de ligação é a letra I, não ou. Né? Então tem que somar, tem que ser um e o outro. Tem que ser carente e não pode ter encontrado vaga próximo de sua casa. Pessoal, agradeço quem chegou até aqui. A parte mais importante para quem está fazendo para a educação, facinho de ler, volte, leia de novo, leia de novo, leia de novo, até cansar, tá bom? Na hora que você cansar, você descansa e volta e lê de novo, lê de novo, lê de novo, porque isso depende da sua aprovação, tá bom? Ser aprovado não vem de graça, não. Tem que se esforçar bastante, tá bom? Fiquem com Deus, agradeço quem chegou até aqui, dá o joinha, até muito breve.